Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 3, falando de lucro real. A ideia é abranger aí desde o início, bem passo a passo, o que fazer, como fazer o cálculo de uma empresa que é do lucro real. Então, hoje, o que a gente vai falar? De provisões fiscais, tributárias e controle de diferenças temporárias. Para atualizar aqui, vamos colocar aqui 2023, né? Porque a gente não está mais em 22. Então, vamos colocar aqui 2023. O que a gente precisa pensar? Existe uma regra. Primeiro, a gente tem que falar da diferença entre a legislação societária e a legislação contábil. Primeiro de tudo, quando eu faço a minha contabilização, eu estou fazendo uma contabilização de acordo com as normas contábeis, CPC, Lei 6404, que é a Lei das Sociedades por Ações. Então, eu estou fazendo a minha tributação, minha contabilização pela legislação societária. Isso aqui contabiliza essa regra societária. Quando eu venho para a legislação, para a parte de cálculo, eu já estou falando de legislação tributária. E essas legislações, elas podem ter interpretações diferentes de um mesmo fato, ok? Então, vamos pensar o seguinte, vamos já falar aqui da nossa provisão. Digamos que a nossa empresa aqui em estudo, esse é o primeiro ano dela. Então aqui ó, a gente colocou saldo zero para não complicar a nossa vida, né? Balanço patrimonial. Só tive a constituição aí do capital social de 1 milhão. Beleza. Só que essa empresa já no primeiro trimestre, ela teve aqui ó, provisão de contingência trabalhista, tributária e civil. Primeiro passo, eu preciso entender da contabilidade para poder entender de tributação. Se eu não entendo de contabilidade, eu vou me enrolar na tributação. Isso é o primeiro passo. Quando eu, vamos lá, vamos raciocinar juntos. Quando eu tenho um processo, seja administrativo, seja um processo judicial, eu tenho que analisar as chances de perder esse processo, se é possível, se é provável, se é remoto. Aí você pode me dizer o seguinte, mas você tem aí verificar se tem uma chance de você perder o processo. Quem vai te dizer isso? O advogado. Você é contador ou você é o dono da empresa. Não tem como você saber se você vai perder esse processo, se você vai ganhar. Você gostaria de não perder nenhum processo, mas às vezes você vai. Então, quem vai te dizer se é possível, provável, remoto você perder? O advogado com base na experiência dele. Então, digamos que você tem um processo trabalhista, seu funcionário entrou com pedido de equiparação salarial, pediu hora extra, pediu dano moral, e o advogado falou, olha, ele tem provas, tem testemunhas, você vai perder esse processo. Você tem muita chance de perder esse processo. Então, o que eu faço? Eu já sinalizo na minha contabilidade que eu terei uma despesa de contingência trabalhista a débito, porque isso é uma despesa, e a minha contrapartida é uma provisão de contingência trabalhista no passivo não circulante. Por que no passivo não circulante? Porque eu não sei se esse processo vai levar 1 ano ou 10 anos para ser concluído. Então, se eu tenho um processo administrativo ou judicial, eu contabilizo, eu já sinalizo na minha contabilidade que em algum momento que eu não sei qual, eu terei essa despesa, eu terei essa obrigação para pagar.
Digamos que eu fui já logo no primeiro mês fiscalizada pelo município e o município entende que eu estou arrecadando ICMS em algo que deveria ser ISS e o município foi lá e pá, me autuou em 10 mil reais e eu estou recorrendo. O advogado novamente me disse, olha, isso realmente era serviço. Era para você recolher ISS no lugar do ICMS. Era para você recolher e você não recolheu. Então, você vai ter que pagar esse processo. Então, novamente, eu estou recorrendo, eu estou discutindo, mas eu debito uma despesa de contingência tributária e credito uma contingência tributária no passivo não circulante. Por que passivo não circulante? Porque eu não sei quanto tempo vai levar para terminar de discutir. Mas o meu advogado já sinalizou que a chance de perder é muito alta, tá? Então eu sinalizo aqui no não circulante essa provisão. E a minha contingência civil? Eu tenho um processo lá civil, na área civil, de 25 mil reais. E o advogado disse que eu queria empreender. Mas eu não me preocupei muito com as regras. Então eu estou tomando processo para todo lado logo no primeiro trimestre. Então, 25 mil reais, ele diz que eu vou perder, faço uma provisão aqui no resultado e lanço como contrapartida o meu passivo não circulante. Eu aumentei o meu passivo não circulante em 55 mil, eu aumentei a minha despesa em 55 mil. Esse é o aspecto contábil, tá? Se eu tenho um processo administrativo judicial, área civil trabalhista, tributária, um advogado vai me dizer qual é a chance de perder. Se for provável, eu já faço essa provisão. Eu espero que até aí vocês estejam entendendo. Só que isso tem um problema que é de ordem fiscal. Na parte tributária, tá? Na minha parte tributária, na minha parte de contabilidade, tá ótimo. Provisionei, coloquei aqui na despesa, tá? Provisionei a minha despesa e provisionei a minha despesa aqui e coloquei a minha contrapartida no passivo. Segui a regra tributária. Segui a regra tributária, tá no não circulante, tudo direitinho, segui a regra tributária. Porém, quando eu faço uma provisão de processos que eu tenho que eu provavelmente vou perder, o que acontece com o meu lucro? Quando eu provisiono esses processos, o que acontece com o meu lucro? Ele aumenta ou o meu lucro diminui? Meu lucro aumenta ou ele diminui? Quando eu tenho esse processo, contabilizo. O advogado disse que eu provavelmente vou perder. O meu lucro, pensa lá na minha DRE. Aí eu provisiono dizendo que eu vou ter essa despesa de provisão de contingência trabalhista, tributária e civil. Meu lucro aumenta ou meu lucro diminui? O que a gente leva aí em consideração? Quando eu faço essa provisão, minha contrapartida está aqui no passivo não circulante. Meu lucro aumenta ou diminui quando eu contabilizo uma despesa? O lucro diminui, perfeito. Só que, vamos lá, isso é uma provisão. O processo já foi encerrado? Já bateram o martelo que eu perdi? Já definiram o valor exato que eu tenho que pagar?
Não definiram. Então, o que a legislação tributária fala? Peraí, vamos lá. Você provisionou uma despesa, diminui o teu lucro, mas essa despesa ainda não aconteceu. Isso é uma provisão. A regra contábil diz que se é provável que vai acontecer, você tem que provisionar. Beleza, você contabilizou, provisionou, o problema é teu. Você está seguindo a regra contábil direitinho. Mas aqui na tua base de cálculo, você não pode diminuir um tributo, a base de cálculo do teu tributo, com 3 provisões de processo de infração legal ainda que você fez. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e deixa eu só descer aqui para ter espaço. Eu venho aqui e na minha apuração, eu tiro o efeito dessa provisão. Então, o meu lucro, ele era... Vamos apagar aqui a provisão para a gente ver? Depois eu dou um Ctrl Z. Só para vocês visualizarem. Sem a minha provisão, meu lucro, 131 mil. Esse é o meu lucro contábil. Presta atenção nesse número, anota esse número. 131.390. Quando eu faço a provisão, porque o juiz entende que eu vou perder, o juiz não, o advogado, o meu lucro vai de 131.390 para 76 mil. Então, eu estou diminuindo o meu lucro contábil com provisão de 3 processos que a despesa ainda não aconteceu. Que é provável que eu perca esse processo, mas ainda não perdi. Então, eu venho aqui, e trago, adiciono essa provisão. Eu digo, olha, Receita Federal, isso aqui são provisões que eu tenho. Então, eu vou adicionar esses valores provisionados. E aí, eu tenho aqui a minha adição, tá? E quando eu adiciono, deixa eu ver se a minha fórmula tá certa. Quando eu adiciono, o que acontece aqui? Eu tirei... Não, peraí, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Que eu mostrei o efeito tributário, mas peraí. Eita, calma aí. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui que vocês vão visualizar melhor. Calma aí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Quando eu tenho a provisão, eu tenho um lucro de 76. Eu tiro a provisão, meu lucro é contábil de 131.390 e depois desses ajustes que eu já tinha aqui, meu lucro real é de 189.700, quando eu não tenho a provisão. Então, 131.390, 189 de contábil, 189.700 do fiscal. Quando eu provisiono, o meu lucro contábil vai para 76, meu lucro fiscal vai para 134. Então, eu diminui o lucro contábil e, consequentemente, o lucro fiscal, que é a base de cálculo do meu tributo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e tiro o efeito dessa provisão para fins de tributação. Então, eu venho aqui... Eu venho aqui, adiciono essa despesa... Tá vendo? Essa provisão que eu tenho. E quando eu adiciono essa provisão que eu tenho, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma... Peraí que aqui ele não tá pegando direito. Olha aqui o meu resultado. Calma aí, só um minuto. Olha aqui o meu resultado.
eu diminuí a base contábil com a minha provisão. Mas olha aqui o meu efeito fiscal, 189. Vamos lembrar? Eu tinha 131.390 no contábil e 189.700 no fiscal. Eu fiz a provisão do contábil, eu diminuí a base do contábil, mas a partir do momento que eu faço a adição dessas provisões, olha aqui, eu tirei o efeito no fiscal. Meu contábil até diminuiu, mas a minha base no fiscal diminuiu? Não. Então, eu não sei se está dando para vocês entenderem, mas quando eu faço provisão, eu diminuo o lucro contábil. Só que a despesa ainda não aconteceu. Então, eu adiciono essa despesa para que ela não diminua a base de cálculo do meu tributo, para que ela não tenha efeito na tributação do meu imposto de renda e da minha contribuição social. Ok? Até porque dá para recorrer do processo. Então, dá para recorrer do processo. Então, eu venho aqui, calculei 15%, tirei 60 mil, calculei o adicional, esse é o meu valor total, tirei a retenção. Posso dividir em cotas aí. Calculei aqui o 9 mil sobre a minha base, tirei a retenção, tem um valor a recolher aí de... tem um valor a recolher aí de 14.073, posso dividir em até 3 cotas. Beleza. Parou por aí? Não. Essa é uma provisão de uma despesa que não aconteceu, mas essa despesa pode acontecer. Então, o que eu vou fazer? Vou controlar em parte B, tanto do LALUR quanto do LACS. Aqui eu vou colocar LALUR e LACS junto por uma questão de espaço na tela. Mas se você faz ECF, você sabe que você tem campos diferentes para o LALUR e para o LACS, né? Então, vou copiar aqui para a gente ter uma base. Então, eu vou ter aqui LALUR e LACS. O que eu tenho aqui? Uma conta de provisão de contingência trabalhista, tá aqui. No primeiro trimestre, quanto que eu adicionei? 20. Receita Federal, eu tenho 20 aqui que eu adicionei, mas que eu posso reverter o processo e ganhar. Que eu posso fazer um acordo lá e não ser tributado, não ser... perder o processo. Mas, então eu vou lançar essa despesa aqui, porque hoje ela é uma despesa que não é boa para fins tributários. Mas quando essa despesa de fato acontecer, ela vai ser uma despesa boa. Então ela é uma diferença temporária, é diferente de um brinde. O brinde você adiciona e acabou, você não controla em parte B. Por que você não controla em parte B? Porque o brinde não é dedutível hoje, não vai ser dedutível amanhã. Ponto. O processo não, ele não é dedutível hoje, mas ele vai ser amanhã quando o processo acabar. Então eu adiciono, digo, tô adicionando aqui na tributação para tirar o efeito do lucro fiscal, mas eu estou controlando em parte B porque em algum momento eu vou poder excluir esse lucro. Vamos, até aqui, tudo bem? Deu para entender? Aí, isso aconteceu no primeiro trimestre. Vamos para o segundo trimestre. Chegou no segundo trimestre. Opa, houve uma reviravolta no processo. E aí, no processo trabalhista, e o processo foi declarado extinto. O juiz bateu... Estou colocando aqui no segundo trimestre como exemplo, tá? Porque o processo rola anos. E aí eu faço uma reversão no segundo trimestre. Lembrando que na tributação um trimestre não comunica com o outro. Eu reverto, eu lanço a crédito no meu resultado
e eu baixo esse saldo do meu passivo. Eu digo, olha, esse processo não existe mais. Então eu reverto. Eu estou fazendo um lançamento a crédito, tá? Então eu reverto aqui esse processo. Eu lanço a débito no passivo e não tem mais processo. Meu saldo é 0. Então eu lancei a crédito. Se eu lancei a crédito aqui, meu lucro aumentou ou ele diminuiu? Se eu faço um lançamento a crédito, meu lucro contábil aumenta ou diminui? Vamos olhar aqui. Sem os 20 mil, eu tenho 138 de lucro. Com os 20 mil, eu tenho... Não, eu tenho 138 de prejuízo, porque tive prejuízo no segundo trimestre. Eu tenho 118 de prejuízo. Então, meu prejuízo diminuiu porque eu lancei um crédito. Então, eu baixei esse crédito aqui, essa provisão, fiz a reversão e esse passivo não existe mais. Opa! Eu venho aqui e falo Receita Federal. Sabe aquele processo que eu tinha, trabalhista? Então, esse processo, ele não existe mais. Eu vou baixar aqui os 20 mil porque eu consegui, teve uma reviravolta lá no processo e esse processo não existe mais. Então, eu adicionei a despesa no primeiro trimestre porque era uma mera provisão, a despesa não tinha acontecido. No segundo trimestre, eu fiz uma reversão dessa provisão. Por quê? Porque esse processo não é devido mais. Se o processo não é devido mais, opa, não tenho mais essa diferença na minha vida. Então eu aumentei a base de cálculo no primeiro trimestre, então agora eu tenho o direito de tirar da parte B, zerar o saldo em parte B e excluir na parte A. Isso no processo trabalhista. Vamos olhar aqui o nosso processo tributário. Teve alguma movimentação nesse processo? Não, não teve. Eu continuo discutindo lá o processo tributário. Então eu venho aqui, informo, controlo na parte B, né, no primeiro trimestre. Vamos lá. Eu tenho aqui o processo tributário. Tenho aqui o quê? Opa, não é esse aqui. Eu lanço aqui a débito, né? Porque é uma conta de débito, é uma despesa, 10 mil reais. Lancei 10 mil reais, beleza. No segundo trimestre não aconteceu nada. Então eu não faço nada, não adiciono, não excluo, o saldo está aqui. O processo está rolando. O processo começou no primeiro trimestre e o processo está rolando. Por quê? Porque eu não tenho nada para tributar. Nem vou aumentar a minha base, nem vou diminuir a minha base. Tá normal, o processo está correndo. Então, não adiciono nem excluo, tá? Não adiciono nem excluo, nem faço nenhuma movimentação na parte B. Continuo aqui acompanhando. Ah, e o meu processo civil? Meu processo civil, mesma coisa. Meu processo civil, mesma coisa. Eu venho aqui, digo na parte B do LALUR e do LACS que eu tenho um processo civil no valor de 25 mil reais. Controle em parte B. Teve alguma movimentação aqui no segundo trimestre? Não. O saldo continua o mesmo. Então, aqui, ó, fica igual. Não há movimentação na minha parte B. Vamos para o terceiro trimestre. No terceiro trimestre, eita que tive mais uma autuação da prefeitura.
Ela disse que eu continuo recolhendo ICMS no lugar do ISS. O advogado já tinha me dito, eu vou continuar recorrendo porque eu entendo que é ICMS sim. Mas a prefeitura foi lá e me autuou de novo porque eu continuo recolhendo ICMS no lugar do ISS. Opa, eu fiz uma provisão. A gente já viu que a provisão, ela diminui o meu lucro. A provisão, deixa eu ver se as minhas fórmulas estão certas aqui ou se tem alguma coisa. A minha provisão, ela diminui o meu lucro. Então, se eu tomei mais um processo tributário, eita, que eu venho aqui e faço o quê? Adiciono esse valor do processo que eu estou recorrendo. E com isso, a minha base tributária, a base do tributo aumenta. Então, eu tive uma provisão aqui, fiz a provisão, despesa contra passivo não circulante, meu saldo saiu de 10 para 25. Isso diminuiu o meu lucro contábil no terceiro trimestre. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou adicionar os 15 mil de provisão e vou controlar em parte B. Venho aqui, ó, no terceiro trimestre, eu tenho mais 15 mil. Então, ó, saldo de 25 mil na parte B, saldo de 25 mil no meu passivo. Tá fazendo sentido? Tem que fazer sentido todo esse raciocínio. E aí, eu adicionei, controlei aqui na minha parte B. Beleza, deixa eu ver aqui se minha tributação precisa de algum ajuste. Tenho alguma exclusão para fazer? Não, porque eu só constituí tributo, eu não reverti nada, eu não realizei nada. Então, deixa eu olhar aqui, minha tributação tá certinha, fiz compensação aqui de 42 mil, tirei aqui 42, tá certinho, tributei aqui 15%, 98, tira 60, tem um adicional aqui, tem um adicional de 10%, tira a retenção e seu valor devido, que eu posso dividir em até 3 cotas. Aqui eu calculo 9% da minha base, tiro a retenção sobre o valor devido, posso dividir em até 3 cotas. Então tá certinho. Vou fazer agora então a tributação do quarto trimestre. Vou começar do zero, porque aqui eu só estava ajustando a tributação das diferenças temporárias, explicando o que é uma diferença temporária. Então, vamos pegar aqui, deixa eu olhar aqui no meu balancete, que eu vou fazer aqui, quarto trimestre, receitas. Então, eu tive 418 de lucro, que eu tive aqui, porque está credor, então é lucro, né? Então, eu venho aqui, vou colocar valor negativo, né? Porque senão vai parecer que é prejuízo. Eita. Então, eu vou pegar aqui minhas movimentações a débito e crédito no período. Opa, tive um lucro de 418. Vamos lá, tenho despesa de brinde no quarto trimestre? Não, não tenho despesa de brinde, zero. Fiz alguma coisa na minha PCLD, provisionei ou fiz uma reversão? PCLD, eita, PCLD, vamos olhar aqui. E fiz mais uma provisão, ó, de 103 mil. Então, vou falar mais devagar para vocês não terem que ficar voltando o vídeo depois. Vou vir aqui, é porque eu me empolgo falando. Vou vir aqui, adicionar a provisão de 103 mil de PCLD.
Venho aqui no meu controle de PCLD, no quarto trimestre, o que eu faço? Lanço a adição de 103. Opa, agora eu tenho 150.160 de PCLD. Vamos olhar na minha contabilidade? Na minha contabilidade, PCLD, cadê? Ué, aqui, 150.160. Olha só que bacana, fechou. Então, o que eu tenho em parte B está coerente com o saldo que eu tenho na contabilidade. Então, não tem despesa de brinde, a PCLD eu fiz uma provisão, e aqui nas minhas contingências, não tive nenhuma movimentação, beleza, não faço nada aqui. No civil, o trabalhista não tem saldo, já resolvi minhas pendências. O tributário eu tenho 25 e o civil eu também tenho 25. Então, vamos olhar lá meu saldo contábil no longo prazo? 25 e 25. Então, se eu não tivesse nada, eu faria isso. Ai, professora, e se eu perdi o processo civil? Como é que eu faço? Bom, como é que eu vejo as empresas lançando? Digamos que eu fiz o processo civil e eu perdi. A gente tem tempo aí, dá para eu montar aqui no Excel. Digamos que eu perdi o processo civil, tá? Então, eu vou reverter. Primeiro passo, eu tinha uma provisão de contingência, eu vou reverter essa contingência. Digamos que era um processo só de 25 mil. Então, eu vou lançar aqui 25 mil. 25 mil, estou revertendo o meu processo, porque eu perdi. Então, eu reverto a provisão, vou baixar aqui do meu processo civil, ele não existe mais. Então, eu baixei a provisão do processo civil. E aí, eu constituo na despesa. Então, eu vou ter aqui uma despesa corrente, processo civil. Então, deixa eu só puxar aqui. Calma aí, senão eu vou fazer besteira. Deixa eu ver se ele está puxando certo. Não, não está puxando certo. Então, vamos lá. Processo civil aqui. Ok. Aqui já puxei. Aqui é 0, aqui eu somo. Então, deixa eu ajustar esse somatório. Eita. Deixa eu ajustar esse somatório aqui se tá certo. Tá certo. Tá certo. E aqui? Aqui tá certo também. Ai, não sei porque que ele faz isso. Tá certo. Aí aqui, puxei, aqui não tem saldo e aqui eu puxo daqui. Então, vamos lá. Aqui tá certo. Aqui eu lanço. Aqui também. E aqui, ok. Então, vamos puxar aqui e aqui. O que aconteceu aqui? Eu reverti a provisão e agora eu vou lançar a despesa corrente. Por quê? Porque essa despesa é devida. Então, eu vou lançar a minha provisão. A minha provisão não, que não é uma provisão mais. Que o processo aqui de 25 mil. Então, eu vou lançar aqui no passivo, ó.
lancei só o débito, ele está dando a diferença aqui de 25 mil. Aí eu vou vir aqui no passivo circulante, tá? Vou colocar aqui o processo é cível, né? Tinha que ter um grupo só para processo cível. Ai, gente, vou abrir um grupo só para isso. Era o certo, né? Então vamos fazer o certo? Então, olha aqui o meu passivo, 2.1.4, processos. E aí eu vou lançar aqui, porque o ser humano resolve, né, fazer um balanço na mão, um balancete na mão, mas tudo bem. E aí eu puxo aqui o processo daqui dessa conta. Aqui eu lanço 0, aqui eu lanço 0, aqui eu puxo. Tá, e aí eu vou fazer, não, vou pintar aqui porque é um grupo, ok? E agora eu vou puxar para os outros. E aqui é 0, aqui é esse raciocínio. Aqui eu vou puxar daqui, aqui eu vou puxar daqui. Então, e aqui é 0 porque não teve movimentação. Eita, não teve movimentação antes. Então, eu não tenho movimentação antes, vou lançando aqui. Beleza. Só que aí eu constituí a provisão. Provisão é conta credora. Então, essa provisão aqui eu lancei. O que eu fiz aqui? Ó, não. Espera aí que eu tenho... agora eu tenho que somar o grupo. Passivo circulante. Falta o processo. Aqui. Pronto. Então, vou fazer isso aqui para todo mundo. Puxar o grupo. Não foi? Por que ele não está puxando? Deixa eu olhar aqui. Ele puxou. Puxou certo. Porque ele está puxando do saldo anterior. Não, ele puxa da... Não, tá certo. Tá certo, ele puxa do anterior. Ok, deixa eu ver aqui por que ele não está puxando. Porque aqui ele tem que puxar daqui, né? Agora sim. Pronto. Fechou. Então, o que aconteceu aqui? Eu perdi o processo. Então, aqui no primeiro trimestre, eu constituí a provisão e ela diminuiu o meu lucro. Então, eu vim aqui, adicionei na tributação e controlei em parte B. Quando foi no quarto trimestre, eu perdi o processo. O processo tramitou e eu perdi. Eu reverto essa provisão, porque eu provisionei, lancei no não circulante, né? Só que dentro do mesmo ano, lancei no não circulante porque eu não sabia quando que ia ser julgado isso. Dentro do mesmo ano foi resolvido, eu reverto a provisão e baixo do não circulante. Não existe mais no passivo não circulante. Aí eu constituo a despesa corrente. Nessa despesa corrente aqui, eu digo que eu tenho 25 mil a pagar e já coloco aqui no grupo circulante, porque esse valor aqui já é devido. Isso aqui não é uma diferença, tá? Isso aqui não é uma diferença temporária. Por quê? Porque o processo já acabou. Eu perdi o processo. O processo já acabou, eu perdi. Isso aqui é uma despesa corrente. A despesa já aconteceu, ela é devida. Aí você fala assim, tá, mas e essa reversão aqui? O que eu faço com ela? Eu baixo, esse saldo não existe mais. Eu venho aqui na parte B, lanço 25 mil, né? Digo que eu tenho
25 mil aqui. E o que que eu faço? Eu venho aqui na minha exclusão, pego a conta aqui de provisão, né, de constituição de processo civil, e aqui no quarto trimestre eu lanço a exclusão. E com isso eu diminuo minha base de cálculo. Tá vendo? Eu adicionei, quando eu provisionei o processo civil, e controlei em parte B, perdi o processo, eu estornei a provisão de contingência. Se eu estornei, essa despesa não existe mais, eu baixo aqui, ó, da parte B e excluo da parte A. Então, a conta que eu adiciono, e ela é diferença temporária, eu controlo em parte B, em algum momento, quando essa despesa de fato acontece, eu tiro da parte B e excluo da parte A. Se eu tenho aqui uma despesa que é permanente, eu só adiciono e não controlo em lugar nenhum. Ok? Eu só adiciono e não controlo em lugar nenhum. Então, no final desse ano, qual é a situação que eu tenho aqui? Eu tenho um processo que começou e eu reverti. Venho aqui para minha contabilidade, ó, esse passivo não existe mais, que é o trabalhista. Não tem o segundo trimestre, terceiro e quarto. A contingência tributária, eu tomei uma multa de 10 mil, recorri. Terceiro trimestre, tomei uma multa de 15 mil, recorri. Opa! Venho aqui, ó, o meu passivo, tenho 10 mil, a partir do terceiro trimestre, tenho 25 mil. E o cível? Eu tinha 25 mil, perdi no quarto trimestre. Então, eu não tenho, eu reverto a provisão, excluo na minha tributação e venho aqui, ó. Qual é o saldo que eu tenho aqui ainda no passivo? O tributário. Qual é o saldo que eu ainda tenho em parte B? O tributário. Ok? É o tributário. Então, uma última dica, que o meu vizinho começou aqui com uma furadeira, né? Sábado é o dia da furadeira, da maquita, enfim. E eu não sei como é que vai ficar a gravação. Então, o que eu preciso ter em mente aqui? Um erro muito comum quando eu trabalho com auditoria tributária. Um erro muito comum que eu encontro. Esse saldo aqui no passivo tem que estar coerente com o saldo que o jurídico tem. Não importa se é o teu jurídico interno, você tem um setor jurídico na tua empresa, ou se você contratou um escritório de advocacia para te defender. Não importa. Ele tem que te dar uma relação dos processos existentes, qual é o valor desses processos, se é possível, se é provável ou se é remoto a perda. Se é possível, tá? O valor lá dos processos que são possíveis, digamos que eu tenha 20 processos possíveis de perder, e é um saldo de 500 mil reais. O meu passivo tem que ter essa informação, que tem que ter sido tributado, que tem que estar na parte B. Quando eu faço auditoria tributária, geralmente eu quero uma lista do possível, do provável e do remoto. Porque o que me interessa? O possível, porque o possível é o que tem que estar contabilizado. E se foi contabilizado, tem efeito na minha tributação. Entendeu? Então, se o advogado tem uma lista de processos possíveis no valor de 500 mil e a minha contabilidade está dizendo que tem 300 mil, tá errado. Por que o jurídico diz que é possível que eu perca 500 mil e eu só contabilizei 300 mil? Eu estou infringindo a norma contábil.
Porque contabilmente o saldo que eu tinha que ter era de 500 mil. O jurídico disse que eu vou perder 500 mil, provavelmente. Provavelmente não, possivelmente. Então esse tipo de cruzamento a gente precisa fazer. A gente começa por onde? A gente começa com o jurídico. Jurídico, tem processo? Quais são os processos? Em que estágio? Qual é o status desse processo? E classifica para mim esse processo. Possível, provável e remoto. Todos os possíveis. O que está na minha contabilidade? Bate com o que está no relatório do jurídico? Beleza, fechou. Não bate? Contabilidade. Por que você não está provisionando? Por que você não está pedindo esse relatório todo mês para o seu jurídico para você atualizar esse saldo do contábil? Então, se a contabilidade tiver uma bagunça, esquece. Tua tributação está uma bagunça. Porque começou errado, a informação já está vindo errada para você. Então, cuidado, porque o pessoal fala assim, eu sou do tributário, eu não entendo nada do contábil. Gente, a chance da tua tributação estar errada, se você for empresa do lucro real, é muito alta. Porque você não entende o que acontece na contabilidade, como é que você vai fazer? Tirar o efeito disso aqui no fiscal. Não tem como, você não sabe o que ele está tributando, você não está cruzando com outras informações externas. Então, a minha briga tem que entender de contabilidade para poder entender o efeito na tributação. Se não entende, a chance de estar fazendo besteira é alta. A não ser que a sua tributação seja do simples, seja do lucro presumido, que você tributa na receita e acabou. E mesmo assim, eu já peguei a empresa do lucro presumido, que eu olhei a relação de notas fiscais, ela tinha um valor, eu olhei a contabilidade, a receita era outra. E aí, eu olhei a relação do financeiro, era outra, nada batia com nada. Então, cuidado, porque a tributação do lucro real começa na contabilidade. Se a contabilidade estiver ruim, ou se você não entendeu o que a empresa faz na contabilidade, você vai fazer besteira na hora de calcular o seu tributo. Tá bom? Então, hoje, eu sei que é muita informação. Hoje, o que eu queria passar para vocês são essas informações aqui relacionadas... deixa eu terminar aqui a nossa tributação, né? Adicionei aqui a PCLD. Não tenho... excluí aqui a reversão que eu fiz de contingência civil. Vou fazer minha tributação aqui. Primeira compensação. Opa, ainda tenho 134 de prejuízo. Vamos ver quanto que eu posso usar? 30% de 546. Eu poderia usar 163. Tenho 163 de saldo? Não, tenho 134. Eu poderia usar 163, que é 30% da minha base. Mas eu não tenho esse saldo. Então, eu vou usar só o saldo que eu tenho. E vou baixar aqui na minha contabilidade, tá? Na minha parte B. Usei esse saldo aqui. Prejuízo é a crédito, né? Tô fazendo besteira. Usei o meu saldo total. Poderia usar 163, mas não tenho 163 de prejuízo para usar, vou usar o saldo que eu tenho de 134. Não tenho mais saldo para usar no futuro. Se eu tiver base positiva agora, eu não tenho com que compensar. Ok, fiz a minha compensação aqui, né? Fiz a minha compensação. Vou calcular meu tributo. 15% da base. Vou calcular aqui, pegar essa base, vou tirar a dedução de 60 mil, cheguei no valor adicional. Tenho retenção? Vou olhar lá. Não. Cheguei na base, vou calcular o adicional. Calculei o adicional? Não sei, volta lá na aula 1 que eu explico. Vou calcular aqui o meu devido. Devido é o quê? 15% mais os 10. Tenho retenção? Vou ter que olhar lá na minha contabilidade. Tive retenção de imposto de renda? Opa, tive sim, R$8.000.
vou abater 8 mil reais. Receita Federal, te devo 117 mil, mas eu já fui retido em 8.850. Vou recolher aqui, ó, só a diferença. Essa diferença eu posso pagar em cota única ou eu posso pagar em até 3 cotas. O pagamento em cota, aula 2. Volta lá e assiste. Tenho aqui 9% da base de cálculo. Beleza. Tenho retenção? Vamos olhar no balancete. Opa, tive retenção sim de CSLL. Então, Receita Federal, te devo 37.105. Mas já fui retido em 5.500. Vou recolher só a diferença de 31.605. Esse 31.605 pago em cota única ou divido em até 3 vezes. Com isso, eu terminei a tributação do meu ano. Ok? Fiz aqui os 4 trimestres junto com vocês. Quero saber se tem alguma dúvida, se vocês conseguiram entender. Eu sei que é muita informação, mas é por isso que eu deixo tudo gravadinho, coloco no YouTube, para que vocês assistam, para que outras pessoas assistam e entendam como tributar o lucro real. Então, quero saber se há dúvidas, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu. Ou se está tudo bem. É claro que essa informação às vezes a gente assiste 1, 2 vezes para ver se tem alguma dúvida. E, gente, na vida real é exatamente assim. Eu dou aula na graduação e uma aluna falou assim, nossa, mas eu comecei a fazer lá lucro real e é igualzinho. Eu falei, sim, porque a ideia é você fazer exatamente como funciona na vida real. Porque aí, se você começar a trabalhar com lucro real, tem empresa que para prova para analista, eles fazem prova para você ser analista. E aí, eles têm testes para você, tipo esse assim, tem um balancete, ele fala, como é que eu tributo o lucro real aqui nesse balancete? E aí você tem que montar lá o que é adição, o que é exclusão, o que é diferença temporária, o que é permanente. Então, por exemplo, quem quer fazer uma prova para analista, isso ajuda muito. Ok? Então, eu quero agradecer. Quem vai assistir a gravação pelo YouTube, ficou até o final. Obrigada pela presença. Ajude, se inscreva no canal. Compartilhe esse canal. Se inscreva. Quem está no podcast, siga o podcast, compartilhe o podcast. Serão 10 aulas tratando de lucro real. Inclusive, a gente vai falar de lucro real anual, tá? Eu comecei pelo trimestral porque ele é mais fácil da gente fazer a explicação e visualizar no trimestre. Então, o lucro real ele é mais fácil de explicar. Porque o lucro real anual, nossa, é uma planilha gigante. Então, obrigada aí. Vou encerrar a gravação. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, seguir o canal, ajudar a divulgar esse conteúdo.